O direito espacial nasce em 1957, quando começa a conquista do espaço fora da Terra pela então União Soviética. Foi no lançamento histórico do primeiro satélite artificial, o Sputnik 1, que surgiu a primeira questão jurídica sobre o assunto. Será que o satélite estaria invadindo o espaço aéreo dos países que sobrevoava sem pedir licença? No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre direito espacial e a legislação que envolve o assunto. Saiba qual é a responsabilidade civil das empresas que exploram o espaço, as limitações impostas e as atribuições de condutas, direitos e deveres. Antes de começarmos, vamos ver o que diz o artigo 5º da Constituição. A Carta Magna diz que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Sobre o tema, eu converso online com o Tiago Bezerra de Mello, presidente da Comissão de Direito Aeronáutico, Aeroportuário e Espacial da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Pernambuco. E aqui, no estúdio comigo, eu falo com Ian Grosner, procurador-chefe da Agência Espacial Brasileira. Doutor Tiago, fala para a gente um pouco sobre a origem do direito espacial e quais espaços tratam esse direito e a sua importância. Na realidade, o direito espacial internacional, e aqui eu trago uma conceituação do nosso saudoso mestre, professor José Fonseca Filho, né? Quando ele afirma que o direito espacial internacional ele é um ramo do direito que estabelece um regime jurídico e regula as atividades do espaço e corpos celestes, regula as atividades dos estados, de suas empresas públicas e privadas, bem como das organizações internacionais e intergovernamentais, da exploração e uso do espaço exterior. Então, essa é uma conceituação bem interessante do nosso saudoso mestre, né? E, na realidade, como ele mesmo sempre nos ensinava, que o direito espacial surge, né, lá na década de 50, e com o lançamento do Sputnik 1, né, que justamente se trouxe aquela preocupação. Será que o Sputnik 1, quando ele passava por vários estados, estavam atingindo a soberania dos mesmos, né? E a partir de aí também um outro questionamento era se esse objeto lançado ao espaço ele viesse a cair, de quem seria a responsabilidade? Sabemos que as atividades espaciais são atividades também de risco e por conta disso, essas atividades humanas no espaço devem ser reguladas pelo direito espacial. Doutor Ian, quanto que o Brasil está envolvido aí com as atividades espaciais? A gente tem a base de Alcântara, mas a gente tem tecnologia? Bom, o Brasil está envolvido com o espaço desde o início, na verdade, né? Desde o início das atividades espaciais, um pouco antes até mesmo do lançamento do Sputnik 1, o Brasil já participa desse processo e, no caso do direito espacial, participou desde o início porque foi um Estado-membro fundador do COPUS, que é o Comitê para o Uso Pacífico do Espaço Exterior, que funciona na ONU. Então, o Brasil sempre fez parte. Com relação ao Alcântara, nós temos realmente um porto espacial fantástico em termos de localização, em termos de uma série de, vamos dizer, de pontos positivos que colocam realmente Alcântara como um dos melhores lugares do mundo para se fazer lançamentos. É claro que ainda Alcântara precisa de uma série de investimentos, precisa de uma série de regulamentos para o seu bom funcionamento, de investimentos públicos e privados em relação ao que se está fazendo, mas acreditamos que o Brasil está no caminho certo para fazer lançamentos a partir de Alcântara. Inclusive, no ano de 2023, já foi feito um primeiro lançamento comercial de uma empresa sul-coreana a partir do centro de lançamento de Alcântara. Doutor Tiago, qual lei brasileira trata do direito espacial? Queria que o senhor falasse um pouco das principais diretrizes dessa lei. Bem, com relação à lei realmente propriamente dita sobre atividades espaciais aqui do Brasil, né? O próprio professor
amigo professor Dr. Ian Grossner, né? Ele como procurador da Agência Espacial Brasileira e como também participante do membro do Comitê de Desenvolvimento da Lei Geral do Espaço, né? Nós ainda carecemos de uma lei geral, né? Então, ainda nós temos essa ausência. Esses projetos de leis estão tramitando e, enquanto isso, o que nós temos são alguns regulamentos próprios do próprio Poder Executivo, né? E aí nós temos alguns acordos, algumas regulações. Então, essa ausência de uma lei geral do espaço, né, faz com que o Poder Executivo, tá? Aí nós temos alguns regulamentos, como os regulamentos de lançamentos de portarias, regulamentos de lançamentos de foguetes no território brasileiro, né? São regulamentos também de segurança, e isso também está a cargo da Agência Espacial Brasileira. E, doutorinha, quais são os maiores desafios que o Brasil enfrenta hoje nesse tema? Bom, a atividade espacial ela é difícil por natureza, né? Os americanos falam space is hard, e é verdade, né? Nós recentemente acabamos de acompanhar o terceiro lançamento teste da Starship, né? O maior foguete já inventado pelo homem, e nos outros dois falharam e tiveram explosões, né? Muita gente criticando. Então, o espaço é muito difícil. Espaço não é uma atividade fácil ainda hoje, é uma atividade que envolve riscos, e por isso que nós temos uma série de tratados internacionais. Nós temos aí pelo menos 5 tratados internacionais que regulam esse tema, essa matéria de espaço, né? Até porque é uma atividade internacional por natureza, não faria sentido a gente ter só legislações nacionais cuidando disso. Então, nós temos uma série de desafios. A verdade é que o Tratado do Espaço ele é de 1967, então, em alguns aspectos, por exemplo, na questão do lixo espacial, dos space debris, né, ainda estamos atrasados em relação a essa discussão a nível mundial, eu falo, né, em termos de uma regulamentação, de um novo tratado, por exemplo, para regulamentar essa matéria. Então, ainda temos algumas questões não bem resolvidas, tanto nas atividades espaciais, naquilo que a tecnologia ainda pode oferecer, e também do ponto de vista da regulamentação, que é o que o direito espacial procura fazer. Como se dá proteção legal para os inventos tecnológicos aqui do Brasil? Bom, como qualquer outro invento tecnológico, os artefatos, os objetos espaciais, eles são protegidos por patentes, né? E entram na mesma, vamos dizer assim, nesse aspecto, na mesma regulamentação da propriedade intelectual e material, enfim, das leis existentes no Brasil. Então, não há, nesse ponto específico, uma regulamentação própria para eles. Então, eles são, como todo invento, eles são protegidos por patentes, né, nacionais ou internacionais, a depender do caso, e seria esse o âmbito de proteção realmente em relação aos inventos, aos objetos espaciais como um todo. E, doutor Tiago, quais os desafios aí para as empresas que querem investir de alguma forma e trabalhar com espaço, seja para lançar satélites ou até mesmo explorá-los aqui no Brasil? Bem, desafios nós temos, né? Como eu já falei agora há pouco, porque um dos maiores desafios é o entrave legislativo, né? Então, assim, quando se fala de investimento, o investidor estrangeiro que quer lançar algo aqui no Brasil, então a preocupação dele existe uma legislação que vai me dar segurança jurídica para investir no setor espacial no Brasil? Começa aí. Na realidade, o que nós temos ainda, como eu já falei agora há pouco, são algumas diretrizes. Essas diretrizes começam, assim, a dar um norte, né, desse marco regulatório e começam a dar uma segurança jurídica logo inicialmente. Daí, enquanto nós temos uma lei geral do espaço, temos algumas diretrizes da própria Agência Espacial Brasileira, do Poder Executivo Federal. Vamos agora a uma pergunta de um telespectador. O espaço é de todos? Doutor Tiago, o espaço é de todos? Sim, né? Existe o Tratado do Espaço de 1967, que diz, né, claramente que o espaço ele é de uso comum de todos, né, e não pode haver de uso militar. O que ocorre, também uma outra pergunta que se faz, pode ser apropriado de corpos celestes?
Então, no próprio Tratado de 1967, no artigo 2º, se fala da proibição de apropriação de corpos celestes. Dessa forma, o espaço é de bem de uso comum. E, doutor, existe aí uma pergunta frequente também sobre o assunto, que é sobre quem chegou primeiro à Lua é dono dela. Não é bem assim não, né? O doutor Tiago estava falando isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse bem comum, né, do espaço. Não, exatamente. O doutor Tiago acabou de responder, né? O espaço, ele é de todos, né? Isso foi um princípio regido já desde o início, antes mesmo do Tratado do Espaço de 67. Já havia uma resolução da ONU tratando sobre e trazendo alguns princípios básicos, diretrizes que depois foram incorporadas ao tratado. E esse realmente é que o espaço é de todos. E, como ele bem lembrou, há o princípio da não apropriação. Então, não há possibilidade de um Estado, de um país, chegar e se apropriar de um corpo celeste. Então, o fato, por exemplo, dos Estados Unidos realmente terem sido, até hoje, o primeiro país que foi lá, fincou a bandeira e fez o único voo, até então, tripulado na Lua, né, não dá a soberania do corpo celeste, no caso da Lua, né, da nossa Lua, da Terra, como propriedade norte-americana. Então, isso é muito claro. O que hoje se discute é em relação à preservação dos chamados sítios históricos, lá onde está a pegada, onde está a bandeira, se isso poderia ser preservado de alguma forma. Isso está sendo muito discutido, os próprios norte-americanos discutem muito isso, se isso poderia ser estendido para algum tipo de proteção, mas o fato é que nem a Lua, nem qualquer outro corpo celeste, ainda que você tenha sido o primeiro a chegar, ainda que você tenha sido lá fincado a bandeira do seu país, isso não significa que aquele corpo celeste pertence seja um país, seja uma empresa, como a gente está vendo agora, né, nessa nova corrida espacial. Vamos fazer agora um rápido intervalo e a gente volta já já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre direito espacial no Brasil e a legislação que envolve o assunto. Saiba qual é a responsabilidade civil das empresas que exploram o espaço, as limitações impostas e as atribuições de condutas, direitos e deveres. Sobre o tema, eu continuo conversando online com o Tiago Bezerra de Mello, presidente da Comissão de Direito Aeronáutico, Aeroportuário e Espacial da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Pernambuco. E aqui, comigo no estúdio, eu falo com Ian Grosner, procurador-chefe da Agência Espacial Brasileira. Antes de começarmos a nossa conversa neste segundo bloco, vamos assistir a uma reportagem aqui da Rádio da TV Justiça sobre lixo espacial. A última estimativa da NASA indica que há mais de 500 mil de objetos metálicos entre 1 e 10 centímetros de diâmetro vagando na órbita da Terra. Esses tamanhos parecem pequenos, mas viajam a mais de 20 mil quilômetros por hora e são considerados perigosos para foguetes, satélites e para a Estação Espacial Internacional. Um simples parafuso solto no espaço pode causar estragos enormes em caso de colisão. Se entrarem na atmosfera e caírem, provavelmente vão se superaquecer e desintegrar antes de atingir o solo. Mas e os objetos maiores? Estas imagens mostram partes enormes de satélites e naves espaciais que caíram na Terra praticamente inteiras, uma ameaça séria à segurança humana. As agências aeroespaciais se preocupam com a queda da Estação Espacial Internacional, que será desativada em 2031. O que poderá acontecer com esta estrutura tão grande? A alternativa mais viável é o direcionamento da estação para o chamado Ponto Nemo, um ponto no Oceano Pacífico a 1.600 quilômetros de qualquer porção de terra habitada. Desde 1971, o Ponto Nemo recebeu 273 objetos grandes que foram guiados até lá, como a Estação Espacial Mir, da Rússia.
Doutor Tiago, existem regras para que esses detritos tornem a Terra de forma segura? É uma das discussões, né, mais relevantes hoje no direito espacial, a ideia dos space debris, né, dos direitos espaciais, porque ele gera uma série de riscos para a atividade espacial. E dentre esses riscos, né, eu vou até exemplificar, existem riscos para satélites, risco para aeronaves, né, naves espaciais, risco para o próprio astronauta, tá? E uma das questões também que se fala bastante sobre o espacial é que esse defeito espacial ele pode gerar o efeito em cascata, né, que a gente chama isso aí de efeito Kessler, né, porque ele pode atingir uma aeronave, uma nave espacial ou um satélite, destruir e dali gerar mais defeitos espaciais, né? Então, isso é uma grande preocupação. Existe hoje tem uma tendência tecnológica, né? Existe uma busca em tecnologia para se fazer a coleta desse lixo espacial, mas a grande preocupação será que essa atividade tecnológica do espaço ela vai ser segura ao ponto de não provocar mais defeitos espaciais, né? Então, existe uma preocupação com relação a isso. Agora, de quem é a responsabilidade, doutor Ian, de detritos espaciais? Ótima questão. Bom, qualquer objeto espacial, quando ele é lançado para o espaço exterior, a responsabilidade é do chamado Estado lançador. Então, o país que faz o lançamento, independentemente se é feito por uma empresa privada, né, é o Estado que se coloca como responsável perante os outros países em relação a esse objeto espacial. Porque aqui trata-se de uma responsabilidade subjetiva, quando o objeto já está no espaço sideral. Então, se o Estado que for vítima, por exemplo, de que um satélite seu operacional é atingido por um outro satélite não operacional, esse Estado tem que provar que foi o outro Estado que deu causa àquele acidente, àquele lixo espacial. E de quem que é a responsabilidade também nesse caso de acidente? Se acontecer um acidente, por exemplo, no lançamento de um foguete ou numa estação de pesquisa, como que fica essa responsabilidade? Por exemplo, se a estação é brasileira, mas quem está operando é uma empresa que não é brasileira, como que fica essa responsabilidade? Bom, aí é uma série de questões, né? Numa só. Quando o evento ocorre em terra ou, como a convenção fala, em voo, né? Ainda na atividade antes daquele objeto espacial chegar no espaço exterior, a responsabilidade, nesse caso, ela passa a ser objetiva. E ela é a chamada do Estado lançador. Só que o Estado lançador não necessariamente ele se subdivide em alguns outros. Então, por exemplo, num objeto espacial lançado, vamos dar esse exemplo aqui, de Alcântara, que é território brasileiro, mas no caso até que eu mencionei anteriormente, de uma empresa sul-coreana, neste caso, se ocorrer um acidente aí, a responsabilidade é de ambos os países, ainda que seja uma empresa privada. Porque, como eu disse, do ponto de vista internacional da responsabilidade, ela é sempre do Estado, ainda que seja praticado por uma empresa privada. Então, você tem que analisar se o dano ocorreu no lançamento, se ocorreu em terra ou se ele ocorreu no espaço. Isso vai determinar qual tipo de responsabilidade a gente está tratando. Agora, o senhor falou há pouco sobre acordos internacionais que tratam aí justamente para tentar disciplinar essa relação entre os estados, né? O Brasil é signatário de algum? Quais são as principais diretrizes desses acordos? Nós temos 5 tratados espaciais que foram elaborados no que a gente chama de Era de Ouro dos Tratados Espaciais, né? Ali entre 1967, quando foi o primeiro e o principal deles, que é o Tratado do Espaço, e até o último, que foi o Acordo da Lua, ali em meados dos anos 70. Esses 5 tratados, o Brasil é signatário de 4 deles. Ele só não assinou o Acordo da Lua. Mas o Acordo da Lua, diga-se de passagem, ele também, a maioria dos países, dos grandes players aí das atividades espaciais, não assinaram
o Acordo da Lua. Então, a gente pode dizer que o Brasil, ao se comprometer internacionalmente, ter assinado, ter ratificado e incorporado 4 tratados internacionais na área de espaço, que o Brasil aderiu, vamos dizer assim, ao principal deles, né? E cada um determina, tem um foco especial. O Tratado do Espaço, que é o primeiro, ele é como se fosse uma constituição do espaço, é o que a gente fala, como se fosse a Carta Magna do Espaço. E os outros 4 tratados, cada um tem um ponto específico. Então, tem um só para salvamento de astronautas e recuperação de objetos, um só que trata de registros de objetos espaciais, um outro que trata só sobre a responsabilidade internacional das atividades espaciais. Vamos agora a mais uma pergunta de um telespectador. Quais normas devem ser seguidas no turismo espacial? Doutor Ian, responde para o telespectador. Olha, essa é uma questão também nova, né, que o direito espacial também está enfrentando, assim como a questão do lixo espacial. Veja, o Tratado do Espaço, ele abrange qualquer atividade feita no espaço. Então, se a gente entender que realmente esse turismo espacial, e aí tem toda uma outra discussão importante sobre a questão da definição e delimitação. Quando que começa o espaço exterior? Quando que termina o espaço aéreo, né? Isso são questões importantes e que exatamente tratam dessa diferença quando que começa um, quando começa outro. Então, até que ponto, até que altitude que, por exemplo, esses turistas espaciais estão voando, né? Mas se entende, isso é um entendimento, apesar de não ter uma regra sobre isso, nem do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista jurídico, se entende que a partir, por exemplo, de 100 quilômetros, passando o que a gente chama da linha de Kármán, né? Passando essa linha, você já estaria no espaço. Então, é o que, por exemplo, algumas empresas têm explorado essas atividades, inclusive o segundo astronauta brasileiro, né? O Vitor, ele foi pela Blue Origin e ele passou essa linha de Kármán. Então, ele ficou um tempo lá no espaço e depois retornou. Então, isso já é considerado, por exemplo, um astronauta para efeitos de definição. Mas nós não temos um tratado específico, uma regra específica para cuidar da questão dos turistas espaciais. Vamos à última pergunta de um telespectador. Como os interesses e a segurança do cidadão são protegidos em contratos ou atividades comerciais no espaço? Doutor Tiago, responde ao nosso telespectador. Para responder essa pergunta, né, a gente aproveita o gancho aí do professor Ian Gross, né, já falando sobre atividades, novos atores, né, atividades privadas no espaço, a gente ainda carece realmente de um tratado internacional sobre isso, né, e de regulamentos, né, de acordos internacionais. Mas uma das coisas que eu acho mais relevantes numa situação dessa seria com a privacidade, né? Então, a gente, no nosso caso aqui do Brasil, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, eu acho que os dados que são veiculados pelas redes, e na realidade se passa por satélites também, sim necessário que se haja essa proteção, né? No nosso caso, do Brasil, nós temos a LGPD. Agora, doutor Ian, o governo brasileiro ele participa ativamente das decisões sobre o uso do espaço? Sim, participa. É bom lembrar que o Brasil é um dos Estados-membros que inaugurou esse COPS, esse Comitê para o Uso Pacífico do Espaço Exterior, lá em 1958. Em 1958, esse comitê foi criado de forma ad hoc, ou seja, de forma temporária, e a partir de 1959 ele passou a ser um comitê permanente. Então, o Brasil, desde então, tem assento no comitê, participou ativamente de todas as discussões em relação aos tratados que foram feitos. Nesse comitê há um subcomitê jurídico, então que essas regras internacionais, todo esse debate ocorre. E a gente precisa destacar em relação a isso que, por exemplo, o Brasil já há alguns anos ocupa a presidência de um grupo de trabalho para definição e delimitação do espaço exterior. Ele era ocupado pelo nosso saudoso professor Montserrat e que eu tenho a honra de sucedê-lo na presidência desse grupo. Então, a Agência Espacial Brasileira participa ativamente dos subcomitês, principalmente do subcomitê jurídico,
enviando dados anualmente, né, e participando de todas essas discussões jurídicas que podem se tornar eventualmente novos tratados, novos acordos, ou mesmo o que a gente chama das chamadas soft law, leis que não são tratados, mas que têm, ainda mesmo assim, têm um grau de importância, que são as próprias resoluções da ONU sobre a matéria. E nós chegamos ao final de mais um programa. Obrigada, doutor Ian, pela participação, doutor Tiago. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Também estamos no YouTube, no Twitter, no Instagram e no Spotify. Até o próximo Artigo 5º.